Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui começando essa conversa. Vou convidar a Tatiana para entrar a partir do Instagram do Saúde Onis. Esperar vocês entrarem aí. Olá, tudo bem? Bom dia. Esperando a Tatiana entrar aqui para a gente conversar sobre as crenças. As crenças que nos impedem de crescer. Estou chamando ela aqui. Para quem não sabe, o Onis é um grupo, uma comunidade de terapeutas que está sendo criada com o objetivo de desenvolver a saúde integral. Então, nós temos desenvolvido vários temas aqui sobre isso, né? Sobre a saúde integral. Teremos um evento em maio para trabalhar corpo, mente, espírito. Então, já vou aproveitar e convidar vocês. Obrigada aí, queridos que estão entrando. A gente está construindo com muito carinho esse trabalho. É um olhar integral, né? Hoje em dia se fala muito na integrativa, que é justamente essa visão de ser humano não só fragmentado, né? Não uma parte, mas a gente entender que tem um todo e que a gente precisa olhar para a saúde dessa forma. Então, nós somos físico, nós somos mental, nós somos emocional e nós somos espiritual. Então, todos esses níveis, eles se interrelacionam. Então, a manifestação da saúde, quando ela chega no físico, ela já alcançou o último nível, ela veio antes, né? Deixa eu só resolver um problema técnico aqui. A Tati não tá me encontrando, eu passei uma mensagem para ela. Vamos lá. Então, hoje a gente escolheu para conversar com vocês um pouquinho sobre as crenças que nos impedem de crescer. Então, o que é isso, na verdade, né? A gente ouve muito falar de crença limitante. Então, na verdade, o que são as crenças? As crenças são concepções errôneas, né? São, na verdade, generalizações a respeito de tudo que a gente pode imaginar na nossa vida, né? Elas acontecem, elas têm origem lá na infância e elas têm vários níveis, né? Uma crença, ela pode ser histórica, então, na verdade, eu posso ativar algo que eu recebi através do meu DNA, que veio pela crença. A crença, ela pode ser primária, que ela foi desenvolvida por alguma situação que eu vivenciei. A crença pode ser genética, que eu recebo, né, dos meus pais, também através do DNA, e eu acabo reproduzindo e tomando como minha. Então, a gente tem vários níveis, né? Isso não é tão importante aqui, mas, na verdade, o que é importante é que elas atuam na vida da gente. Elas atuam e a gente não sabe, né? Então, assim, como elas atuam? Em situações, por exemplo, que se repetem, né? Então, muitas vezes a gente precisa identificar o que sempre acontece comigo, né? Não necessariamente uma situação, uma mesma situação, mas o mesmo padrão de situação, né? Qual é o padrão que eu venho atraindo de situações?
e que muitas vezes eu me considero como vítima e na verdade eu atraí aquilo a partir da minha crença. Então, já que eu falei em atrair, né, em atração, se fala muito também em lei da atração, então eu vou explicar um pouco, né, a partir da concepção das abordagens que a gente trabalha, como é que a crença atrai o acontecimento. Então, digamos que eu tenho, né, essa crença que, enfim, independente do nível que ela é, né, de como ela veio parar dentro do meu sistema, eu tenho uma crença que está inconsciente. E aí a gente chama de imagem, né? Numa das abordagens chamada Pathwork, a gente chama de imagem. Como é que fica isso, né? Eu tenho um campo energético ao redor de mim, onde, né, existe energia no meu campo. Né? A gente pode falar de aura, a gente pode falar de vários corpos, enfim, eu estou falando aqui de energia. Imagine que tem energia circulante no meu campo. Então, o que acontece? Essa crença, só um pouquinho que me atrapalhou aqui uma mensagem, essa crença, quando ela é uma imagem, ela cria uma forma pensamento. Então existe uma cristalização, né, que fica como algo duro, rígido, né, e uma imagem dentro desse campo energético. E aí isso vai atrair a situação, né, como um imã. Então, é dessa forma que eu atraio. Muitas vezes eu acho que eu acabo sendo vítima, mas eu atraí porque eu tinha, né, as energias circulantes, a crença estava ali no meu sistema, no meu campo energético, e ela atraiu a situação. Né? Então, é dessa forma que acontece. É como se eu tivesse os receptores para a situação abertos, né, dentro do meu campo. Então, isso vai gerando as situações que vão se repetindo, e se eu não olho para elas, né, se eu não percebo isso, se eu não me abro para um processo de autoconhecimento para identificar quais são as crenças que eu estou, que estão atuantes, né, que estão atraindo esses acontecimentos, aí o que acontece? Eu vou só repetindo mais. Eu vou fazer um parênteses aqui para chamar a Tatiana pelo Onis e a gente segue o assunto. Então eu vou repetindo mais e isso vai ficando muitas vezes mais difícil, as situações vão se agravando. Oiê, Oiê, tudo tudo bem? bem? Joia. Comecei o assunto aqui porque pra gente não, Não pra gente atrasar. tá ótimo. Acabou que eu fui seguindo no assunto, Tati, falei sobre o grupo e nem me apresentei, porque o pessoal que foi entrando aqui me conhece, então acho que a gente pode agora fazer um recomeço, né? Me apresento e aí você se apresenta e a gente segue. Então, eu sou Mariela, tenho formação em psicologia, tenho um caminho aí na área de psicologia dos grupos e também em algumas práticas, abordagens, né, que a gente chama hoje de integrativas, que trazem um olhar para o ser humano de forma integral, né? Então, eu trabalho com grupos, trabalho com atendimentos individuais e sempre entendendo, né, trazendo essa visão desse todo, né, que nós somos. E, ok, Tati. Então, meu nome é Tatiana, eu também sou psicóloga clínica também, consultora organizacional, e estou aqui com parceria junto com a ONS, a Mariela, né? Estamos nesse projeto lindo aí de estar com as pessoas, Eu não tô te ouvindo, não sei se voltou. profissionalmente, emocionalmente e espiritualmente, né? É isso. E aí Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crenças, né, Mariela? A gente vai trazer um pouquinho o quanto que as nossas crenças podem influenciar aí as nossas vidas, de onde que elas vêm, o que que atrapalha o nosso crescimento pessoal, profissional, nossos relacionamentos, né? isso, Enfim, o que que isso pode nos afetar aí ao longo do tempo, desde que somos crianças até, né? exatamente.
Eu estava introduzindo aqui o assunto e estava justamente falando sobre isso, assim, né? Eu trouxe os tipos das crenças, né? E também como é que elas atuam, né? Que na verdade, quando a gente não tem consciência delas, muitas vezes a gente se acha vítima de uma situação, né? Que muitas vezes se repete um padrão de situações e que na verdade, se a gente não olha, né? Não para trilhar um caminho, uma jornada de autoconhecimento e buscar identificar essas crenças, as situações vão se repetindo e muitas vezes de uma forma mais difícil da gente lidar, porque é como uma inteligência do nosso ser, né? Para que a gente olhe, para que a gente veja, para que a gente pare, né? E tenha a oportunidade de transformar. Eu acho que tá dando um eco, tá? Tô ouvindo minha voz aí. Tá, só um minutinho. Tá bom o áudio aí? Vamos Tá, perguntar pro agora tá. pessoal. Uhum. Agora acho que melhorou. Isso. E, vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Dá um retorno pra gente se tem alguma. Tá dando eco ou microfonia. Acho que agora melhorou. Então, eu estava trazendo isso, assim, né? Que a manifestação das crenças ela se dá dessa forma, na repetição, né, de padrões de acontecimentos. Então, assim, isso sempre acontece comigo. Assim, a gente não percebe, mas a gente está falando todos os dias, né? Crenças, tanto individuais quanto do inconsciente coletivo, né? Tem muitas frases que a gente vê aí, que a gente repete e que são da sociedade, que são de um coletivo, que a gente vai repetindo e a gente vai acreditando nelas e muitas vezes a gente vai atuando, né, a partir delas. Então, por exemplo, né, padrões de escassez. Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Então, Eu assim, se não eu estou mereço recebendo isso. muito, isso. Uhum. Se eu estou recebendo, eu não mereço. Que intenção tem por trás, né? Uhum. Como é que é? Deus só ajuda quem cedo Ajuda quem madruga. você. Então, tem Não posso, muitas dessas, né? eu não posso errar, né? Eu não preciso mudar isso, né? Do jeito que tá, já tá bom, já é o Isso. Já é suficiente, né? suficiente. Então, acaba que a vida da gente é pautada pelas nossas crenças, né? Se a gente for pensar qual que é a verdade, qual que é a verdade da vida, é o que a gente atrai. Então, por isso da importância, né? Da gente conhecer, da gente entender. E aí, assim, eu tinha colocado aqui para a gente falar, né, sobre como fazer, então, né, para descobrir as crenças. Mas eu queria saber se antes disso você quer trazer algo mais assim que você acha importante em relação, né, a essa questão das crenças. Eu acho importante a gente falar um pouquinho, né? Por que que a gente resolveu falar disso? Porque nós Ótimo. percebemos no nosso dia a dia, né? Tanto na terapia, né, no consultório, na organização, que as pessoas trazem muito e carregam isso com elas, né? Então, quando elas carregam isso com elas, isso vai influenciá-las, às vezes, muito mais do que, por exemplo, uma questão hereditária, do que um problema familiar, né? Porque antes a gente acreditava só naquela questão, né, de DNA, vamos dizer assim. E hoje não sabe o tanto que isso tem força na nossa vida. O tanto que eu vi nossos pais falarem coisas, né, ou acreditarem em coisas, a gente traz isso para a nossa vida, né? A gente vê as crianças falando algumas coisas, né? Ou a gente vê o adulto falando coisas no trabalho, que a gente percebe que são crenças que vieram desde lá de trás, né? E aí você estava falando de ditados, né? A gente tem aqueles assim, né? Se eu não nasci rica, não casei rica e ninguém na loteria, eu não vou ter dinheiro, né? Então, ou seja, né, essa coisa da abundância ou de eu ter dinheiro do ser boa profissional, vem de onde, né? Porque às vezes a gente escuta muito disso, né? Às vezes eu tenho uma grávida que quer ter muito um bebê com parto natural, mas escutou da mãe a vida inteira que ela é mole, que ela não vai dar conta. Não, você é mole, você não dá conta disso, né? E aquela criança provavelmente ouviu da mãe, não sobe aí não, não faz isso, porque você vai cair, você vai machucar, né?
Então, a criança não pode se aventurar, ela não pode se jogar na vida, ela não pode experimentar uma coisa que é diferente do que os pais experimentaram, né? E aí a gente percebe isso ao longo da vida, que aí o adulto traz isso, que já está impregnado no corpo dele, já está registrado até. Para fazer essa reversão, acho que você vai falar disso um pouquinho, né? Como é que a gente precisa trabalhar essas coisas para a gente, né, fazer um outro caminho, fazer um caminho mais suave, um caminho mais tranquilo, né? Para que nós possamos, por exemplo, ser sim bons empreendedores, ter dinheiro mesmo que os nossos pais não tiveram, ou mesmo que a minha mãe, né, não acredite que eu seja corajosa, né? A questão da separação, por exemplo, né? Muitas mães falam, não, todo homem é assim mesmo. A gente tem que aguentar. Você não pode separar, porque depois está ruim com ele, pior sem ele, né? Então a gente percebe que isso é trago para terapia e isso é antigo. E provavelmente aquela mãe também pensava assim daquele pai, né, dela, e que passou por várias coisas, várias mudanças, e que não deu um ressignificado para esse tipo de frase ou para esse tipo de crença, né? O que você traz, assim, acho que é muito pertinente, porque a gente é como se a pessoa tomasse como dela, né, aquilo que ela recebeu. E muito do inconsciente para se sentir pertencente, né? E também uma parte que é se sentir incluído, pertencente, né? Não posso fazer diferente, eu tenho que reproduzir o padrão, e inclusive o de sofrimento dessa família, né? E a outra parte também não se sentir merecedora, né? Eu não posso ser mais, eu não posso ser mais feliz, eu não posso ter mais dinheiro, eu não posso ser mais, né, do que meus pais, porque isso é muito pesado. Porque, na verdade, alimenta uma parte nossa que é uma parte da autoexigência, que idealiza e, ao mesmo tempo, muitas vezes se boicota, né? Então, quando você falava, assim, sobre essa questão que não é só o genético também, né? É um outro ponto interessante da gente falar, porque tem um autor, o Bruce Lipton, alguns devem conhecer, que ele tem um livro bem famoso que chama Biologia da Crença. E ele fez muitos estudos, isso tem muito tempo, né? Então se conhece sobre isso tem tempo e assim, desde, acho que tem uns 30, 40 anos que ele fala sobre isso, acho que até mais. E ele estudou mesmo agrupamentos de células, né? E o que que ele concluiu? Que Ele o era um ambiente, biólogo, né? isso, a primeira formação dele é biologia, ele dava aula em turmas de medicina, então ele traz uma experiência bem interessante, assim. E aí ele fala que ele estudou realmente a célula, né? Ele fez muitas pesquisas com a célula e com o ambiente celular, né? Por isso que ele traz a biologia da crença. E aí o que que ele descobriu é que a origem genética, né? De doenças ou de padrões, enfim, ela tem um percentual muito pequeno se a gente comparar ao ambiente. Então, por exemplo, assim, qual que é o ambiente que a gente está falando? A gente está falando de um ambiente onde eu vivo, né? Então, por exemplo, o ambiente que a criança cresceu, né? Como é que era o ambiente familiar? Então, tudo que eu absorvi desse ambiente, como é que o pai tratava a mãe, como é que a mãe se submetia, né? O que que acontecia com os irmãos, quem eram as pessoas de referência, então tudo aquilo, né? Como é que era a relação dessas pessoas com o dinheiro, com o trabalho, com outras pessoas, né? Como é que era esse casamento, ou como é que eram os casamentos ao redor, tudo isso vai sendo, esse é o ambiente externo. E aí tem o ambiente interno, que é o nosso corpo. Né? Então, quando ele fala de ambiente, ele fala desses dois ambientes. Né? Então, isso tem impacto Eu acho que sobre. é nisso, quando ele traz as emoções, né, Mariela? Ele fala disso, né? Que as nossas emoções, elas vão impactar diretamente nessas, o que que eu acredito. Se eu tenho Exatamente. eu posso ter uma emoção positiva em relação a determinada coisa, né? Eu posso achar aquilo, nossa, que legal, ou a hora que eu ouvi aquilo, eu falo, nossa, que ruim. Então, depende muito da emoção que eu trago, né? Da percepção disso, né? Para determinar. Então, vai depender muito disso que você está falando da crença. Eu acho que é isso que ele vai trazer, né? Porque ele Muito. alia as emoções a isso, a esse estudo dele.
E é legal você falar isso, porque assim, é como eu reajo a uma situação atual, é como se eu não estivesse reagindo à situação de hoje, eu estou reagindo à situação do passado, né? Ao que eu Então, por isso, aprendi, né? ao que eu aprendi que era. Então, é por isso que. E outra coisa, né? A gente pode ter irmãos, né? Ou pessoas que viveram no mesmo contexto, no mesmo ambiente e desenvolverem crenças diferentes, né? E terem padrões de reação também diferentes. Então, por isso que a gente falou no título, né? Que as crenças nos impedem de crescer, porque frente a uma situação atual, eu vou reagir com a minha consciência infantil, eu não vou reagir com o meu adulto, né? Se eu tô Eu vou voltar para o meu conectada, automático, né? O meu automático é o que eu aprendi lá atrás. é o que eu aprendi. Não é o Então, que eu estou vivenciando agora. e aí eu acho que as pessoas se perguntam, tá, e daí, né? Como é que eu faço, então? Já que agora eu já Como sei é que eu disso, cuido disso, o que né? que eu faço Como com é que eu isso? faço com isso? E aí vem a questão de como que a gente descobre, né? Quais são as crenças que estão atuantes. A gente precisa fazer uma investigação mesmo, né? Acho que tem vários caminhos aí para investigar, mas quando você pensa assim, quais são os principais problemas que eu já enfrentei na minha vida, né? No passado e no presente. O que que é parecido, o que que é comum nesses problemas, né? E qual é o denominador comum, né? O que que tem de semelhante? Que padrão que eu posso perceber? É realmente uma investigação. Se eu for escrever minha autobiografia, né, e focar nas minhas dificuldades, o que que será que se repetiu? Então aí pode ter. Eu não sei sentir diferente do que minha mãe sentia, do meu pai, ou do que eu aprendi. Eu não sei fazer diferente do que eles fizeram, ou eu não sei pensar diferente do que eles pensavam. Porque eu acho que aí a gente vai na raiz do problema, vamos dizer assim, nessa investigação, para a gente pensar o que que eu preciso mudar. Se é o meu comportamento, se é o meu jeito de pensar, se é o jeito que eu sinto quando a coisa é ouvida ou falada, né? E assim, porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Estão repetindo. Às vezes a gente ouve assim, ah, eu vou fazer diferente, eu vou ser uma mãe totalmente diferente do que minha mãe foi. E aí a pessoa se pega fazendo as mesmas coisas, né? Porque aquilo tá instalado, É né? o igual diferente, né, Mariela? Então, se a gente fizer. Claro que muitas vezes não dá para fazer sozinho, né? As pessoas precisam de ajuda. E por isso tão importante, né? Buscar qualquer caminho que seja de autoconhecimento. Então, mas assim, buscar isso, né? Buscar identificar o que que sempre acontece comigo e que eu acho que é coincidência, né? Por exemplo, também um talento que eu acho que eu tenho, uma qualidade e que eu nunca consegui desenvolver. Aí por trás disso pode ter uma crença, né? E a crença pode ser. Quando a gente fala de crença, acho que é bom até a gente dar um exemplo, né? Que é exemplo de crença? O que é isso, né? Para quem nunca ouviu falar sobre isso. O que eu penso sobre a vida. E não é às vezes nem o que eu penso, mas o que está no meu inconsciente. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm a crença de que a vida é difícil, de que a vida é muito sofrida, né? De que tudo tem que ser com muita relação, com muito sofrimento. E isso muitas vezes vem dos nossos antepassados também, vem das nossas origens, né? Ancestrais, às vezes povos que passaram por guerras, por fome, por escassez, né? Que precisaram muito esforço e muito trabalho braçal para sair daquele momento, a gente traz isso. E aí, se eu tenho essa crença que a vida é sofrimento, que a vida é difícil demais, como que as coisas vão fluir? Né? Como é que tudo vai ser fácil? Vai ser difícil demais conseguir um trabalho, vai ser difícil demais se relacionar, né? Criar. E aí, como é que eu alimento a crença, o círculo vicioso da E crença? Eu digo, tem um. viu, ó, me esforcei, eu mereço, e aí eu dei conta, e aí muitas vezes a gente percebe, assim, competição em quem sofre mais, né? Acho que a gente até já falou isso em outros momentos. Então, isso é perpetuar também a crença, tem que haver uma decisão interna de soltar, e é só conhecendo o que que acontece, né, dentro de mim que eu posso decidir soltar também, né? Saber Você ia sobre o seu falar. potencial, né? Porque, por exemplo, uma outra crença muito forte que a gente vive numa sociedade machista, capitalista, né? Então, às vezes a gente escuta, né? Ah, todo homem trai. E aí eu não vou acreditar
que eu sou merecedora de um homem que não traia ou que aquele homem seja fiel, né? Eu não posso ter essa relação porque as pessoas falam que ninguém tem, né? A gente escuta isso muito. Ou senão eu não posso ficar sozinha, porque sozinha eu não dou conta de criar meus filhos. Ou, né, o dinheiro, ele precisa vir com muita peleja, com muita labuta, né? Se eu não trabalhar muito, eu não vou ter retorno, Sim. né? Ou abundância é só ter dinheiro. Mas abundância pode ser que você tenha um talento, como você está dizendo, né? Eu posso ter um talento para cantar, para fazer uma contação de histórias, ou para ser um estudioso naquilo, e eu não aproveito o meu talento porque eu não acreditei que eu tenho aquilo. E às vezes é aí que está a minha abundância, Isso. É, né? exatamente. Porque o universo é abundante, a vida é abundante, né? Então eu preciso ter Exato. abundância primeiro em saúde, né? Para conseguir trabalhar, para depois ter uma abundância financeira. E aí, muitas vezes, a gente tem abundância de tempo, de recursos, e se vicia, né, em alguns processos de estresse, de falta disso, porque não consegue dar conta, né? E de escassez. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, né? Em que eu estou viciado? Eu me lembro que eu tive uma transição profissional, né? Acho que assim como você, a gente teve experiência na área de gestão de pessoas, trabalhar dentro de empresas, né? E isso se trabalha muito e muitas horas. Então eu era viciada em não ter tempo e na correria. E quando eu fiz essa transição, eu tinha mais tempo e eu me via criando situações onde eu tinha que correr, onde eu tinha que ser rápida, onde não dava tempo. Por quê? Porque aquilo era o conhecido para mim. Então, Era o isso seu é muito jeito, né? fácil. Era o seu jeito de trabalhar. Tinha que ser corrido, sofrido e com o tempo apertadinho. Isso. Então, para tomar consciência disso, quando a gente toma consciência, a crença ela vai enfraquecendo. Então, por isso que a gente precisa. Esse é o grande objetivo da gente estar aqui falando, né? Ah, tudo bem, e daí? E daí é que quando eu tomo consciência das crenças que estão regendo as minhas reações, as minhas atitudes, né, o meu entorno, toda a minha vida, eu começo a dar, não alimentá-las, né? E poder dar menos força. Só da gente reconhecer, e a gente que é terapeuta, psicóloga clínica, a gente sabe, só do paciente perceber, né, algo, aquilo já se acomoda, já encontra um lugar e ele já consegue perceber que existe uma outra possibilidade. Né? Não adianta a gente dizer para ele, olha, eu tô vendo isso, hein, tem uma crença e a gente tem que dar o tempo da pessoa perceber, mas a gente vai ajudando e guiando. E aí, quando percebe, vai encontrando um lugar, né? E essa outra possibilidade surge, que quando a gente está na lente da crença, a gente não enxerga, a gente está assim, né? E a gente acha que o É. mundo é só isso. Então, acho E que a isso é a gente grande precisa se questão. permitir, né? Você está falando disso, um exemplo pessoal meu também, né? Quando a gente é autônomo, a gente faz nosso próprio horário, a gente toma café na hora que a gente às vezes não consegue, mas às vezes a gente quer tomar um café com a amiga, a gente toma um café, a gente faz nosso horário de almoço, né? E às vezes a gente ouve, né, das pessoas, vai estar de folga hoje, né? E aí, se a gente cai nisso, porque é tão, né, frequente, aí eu falo, nossa, é mesmo, né? Eu tô aqui parada, eu devia estar produzindo. Eu não devia estar aqui cochilando agora depois do almoço, né? Eu devia estar fazendo alguma coisa, porque quando a gente vem desse regime que trabalha muito e que tem, né, que se ocupar muito de coisas, às vezes a gente entra até na conversa do outro. Se a gente não se perceber, tomar consciência disso, a gente se culpa, Se culpa. E, na né? verdade, isso pode ser uma fuga também, né? Porque o parar, a pausa, ela é importante para a gente olhar, para a gente se sentir, para a gente se perceber, né? E ficar viciado no fazer, 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 né? E aí, quando eu tenho tempo para parar, para sentir, para respirar, para me trabalhar, né? Para que eu esteja melhor, para poder ajudar o outro, aí eu não dou conta disso, né? Então, é perceber de que forma eu estou encontrando comigo, né? E aí começa essa permissão para que eu também possa identificar
quais são os incômodos, né? Porque aí tem outro caminho de encontrar a crença, né? O que que me incomoda hoje? Quais são os pontos de insatisfação na minha vida hoje? Com certeza tem crença atuante, né? E aí não adianta eu só ficar buscando mudar, né? Eu acho que tem uma coisa assim, é como se as pessoas muitas vezes querem fazer o caminho inverso, né? Querem começar pela mudança e a mudança ela é consequência. Então tem que começar sempre de dentro para fora, né? Sim. É isso, Tati. E uma coisa assim, que às vezes a gente precisa, é igual você falou, eu acho que é legal a gente voltar nisso um pouco, que às vezes a gente não se dá, né, conta de que, por exemplo, eu preciso às vezes ter uma ideia, né, de, eu preciso ser boazinha, que se eu não for boazinha, eu não vou ser aceito naquele lugar. Ou senão, né, eu preciso ser do jeito que todas as mulheres da minha família foram, porque senão não vai dar certo, né? Eu não vou ser bem-vindo naquele espaço, né? Eu não posso casar com, eu tenho que casar com um homem rico, porque todas as mulheres da minha família casaram com um homem que tinha dinheiro. Então, como que eu vou casar com um homem diferente, né? Ou que tem uma intelectualidade diferenciada, que não é aquela que é lá da minha família. A gente vê muitas famílias, né, que são constituídas, nossa, que tanto de advogado, todo mundo advogado na família, todo mundo Por médico na identificação. família. Então eu vou ser também, porque eu não posso sair desse lugar, né? O dom é esse da minha família. O dom é de cuidar do outro, é ser médico, é cuidar, né? É fazer justiça. E eu entro nessa também. Então eu vou fazer, às vezes, uma faculdade para eu poder entregar o diploma, né? Para o meu pai e para minha mãe. Nem é de coração, né? Mas eu vou fazer porque eu preciso entregar um diploma. Todo mundo entregou. Então, qual é o caminho que eu preciso, né? Eu percebo que às vezes o adolescente chega no consultório e quer fazer artes. Mas como é que vai contar para o pai e para a mãe que quer fazer artes? Cinema. Cinema, ciências sociais, não dá dinheiro. Vou fazer o que depois disso? Né? Músico. Como é que eu vou deixar de ser advogado para ser músico? E aí vira uma vida frustrada e você entrega a sua vida para o outro, né? Porque o pai e É, a mãe tiveram a oportunidade de fazer as escolhas deles, né? Então é a hora de cada um deles se permitir fazer as próprias escolhas, né? E eu acho que tem muito a ver aí com uma parte nossa que é a autoexigência, que está totalmente ligada com a crença, né? Porque, na verdade, essa parte, né, da autoexigência tem a ver com sobrevivência também, né? Então, a gente falou, quando a gente falou aqui sobre a saúde emocional das crianças, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão de que lá na infância se desenvolvem as estratégias de sobrevivência, que é o quê? Como que eu vou ser aceito primeiro nessa família, né? O que me valorizam, o que eles valorizam, o que eu faço que eu sou reconhecido, né? Como é que é isso? Então, e o que eu faço também que é rejeitado, né? Quais são os caminhos que me rechaçam? Então, eu vou construir uma imagem, né, idealizada do que eu devo ser. E aí a autoexigência ela vai alimentando isso, né? E na verdade a gente vai criando uma casca, né? E vai crescendo com essa casca grossa e tudo isso alimenta, é como se fosse uma defesa para a crença central sobre a vida, né? Que também está lá na raiz da consciência infantil. Então, essa questão de sobrevivência é muito ilusão. Só que a gente vive muitas vezes na ilusão, né? Porque hoje o adulto, ele não precisa mais ser alimentado, né? Ele não precisa mais que dê comida na boca, ele consegue dar conta de si mesmo, né? Ele consegue se virar, mas existe uma sensação interna de que se não for incluído, né? Se não for visto, se não tiver um lugar, vai morrer, né? É uma e de hoje aniquilação mesmo. a gente tem alguns exemplos disso das crianças, né? Porque assim, eu acho que a gente não pode escolher nem um 8 nem um 80, porque às vezes o pai chega até confuso no consultório, né? O que que é necessário para criança, criança que tem agenda lotada. Aí chega o outro pai que não coloca a criança na escola tradicional,
né? E que deixa aquele livre brincar, né? E deixa o descobrir das coisas. Só que aquela criança, ela não vai ser alfabetizada na mesma hora que a outra que está na escola tradicional. E aí já tem uma construção dessa diferença para a criança, né? Essa alimentação super saudável. E aí o que que a criança pode experimentar, o que que não pode experimentar. Como é que eu sou inclusa na festinha, porque meu pai e minha mãe não deixam eu comer chocolate, e aí aqui todo mundo vai comer chocolate, será que eu posso, né? Então, tem tudo isso que se a gente parar para pensar, que está tão inserido no nosso contexto que a gente não olha para isso. E as nossas crianças estão tendo que lidar com essa diferença, sim, porque tem crianças que tá lá, né, às vezes a mãe optou pela escola tradicional, mas que tem um coleguinha que é vizinho lá do lado e que está na outra escola e que ainda não foi alfabetizado. E que vão brincar juntos, né? E aí, assim, é um mundo de comparação, né? Que é difícil lidar De com, exigências. porque a autoexigência é na comparação, né? Então a régua vai sempre subindo, né? Porque se a gente se comparar com o outro, a gente nunca vai ficar satisfeito, né? Porque sempre vai ter alguém com algo diferente que eu vou achar que é mais. Então, é, voltar para si mesmo de novo, né? Eu posso me comparar Posso, né? Não, comigo, eu posso ser diferente, eu posso ser posso fazer uma diferente, construção né? diferente. E eu posso me reconhecer na diferença, né? E assim, eu posso criar relações diferentes, eu não preciso ter amigos iguais a mim, né? Que chato, né? Também é bom aprender na diferença. E então, a gente precisa também ensinar isso, né? Sim, Desde... ensinar e estar junto às vezes, porque nós também precisamos, porque as crianças nos ensinam. E às vezes é uma forma de ensinar a nossa criança que aprendeu lá atrás a fazer diferente. E às vezes aprender com essa criança que pode ser diferente. Você tocou num ponto, assim, que eu acho que é um ponto fundamental, né? A nossa criança lá atrás. Se fala muito hoje, né? Assim, curar a criança, e a criança interior, isso, né? O que que é isso, né? Assim, a criança que nós fomos um dia, ela está dentro de nós. De que forma, né? A consciência infantil, ela está dentro da gente. Então, quando a gente tem alguma situação, né, que alguém fez alguma coisa e ativa, né, uma crença ou alguma questão que tem a ver com uma vivência minha infantil, eu vou ter uma reação automática, eu vou muitas vezes reagir de forma desproporcional àquela situação, porque eu não estou reagindo àquilo ali, mas eu estou reagindo a uma dor do passado, né? E Então, pode não assim, ser a dor também, né? Às vezes a gente pode reagir, a criança reagir de uma forma a solucionar um problema. Então a gente acha que antes disso a gente precisa ouvir essa criança, né? Acolher ela um pouco, né? sempre, né? Sempre a gente, a gente tava, a Kátia entrou agora, eu saí agora de uma turma de formação de mentoria maravilhosa com a Kátia Magni, e a gente estava falando sobre isso também, né? De dar acolhida ao outro, né? Quando está nesse processo. Então, nós como terapeutas, né? E, enfim, pessoas que trabalham com outras pessoas também, a gente desenvolver esse olhar para o outro, né? De uma forma a acolher, a desenvolver a empatia, né? A se colocar no lugar, a mostrar para o outro que ele está sendo visto, né? É isso que a nossa criança quer. É isso que a nossa criança fica clamando o tempo inteiro, né? Muitas vezes exigindo ou esperando, né, que os adultos das nossas relações atuais preencham buracos, lacunas que na verdade são lá daquela consciência infantil. Então, se a gente for perceber, a gente faz isso muito nas relações, né? Com o marido, com chefes, né? Com pessoas da nossa convivência. Eu fico na expectativa, né? Eu fico esperando ser visto, eu fico esperando ser incluído, eu fico esperando ser amado, né? A minha criança fica esperando, é como se ela sentisse a necessidade de uma reparação, né? De uma dor E infantil. eu gosto muito, né, de pensar assim, né, eu trazer para essa consciência assim, se a minha criança tivesse, né, me olhando agora, ou se ela, né, se eu escrevesse para ela, o que que eu escreveria?
o que que eu ficaria honrado de contar para ela sobre nós, o que que nós conseguimos na vida, o que que a gente fez diferente, né? O que que eu gostaria de contar, qual que é a companhia que hoje ela tem com ela, quem são as pessoas que estão com ela. Será que eu ficaria orgulhoso, né, de contar isso, né? O que que nós conseguimos ao longo da vida, né? Ou será que eu tenho vergonha de dizer algumas coisas para ela porque eu não tomei aquele rumo, né? Eu acreditei muito nas pessoas e acabei ficando no meu cantinho, né? Com medo, reservado. Identificado, né? Muito identificado com essa parte, né, infantil. Exatamente. Que eu não E fiz acho esse que enfrentamento, né? Que eu não fui para esse mundo para fazer a gente, né? é, Ser olhado, visto, brincar com, né? Estar com, né? Fazer acho que sucesso, né? eu acho que isso que você traz, assim, tem a ver com eu não me permitir ir para a vida, né? Porque com medo de errar, com medo de me expor, com medo de ser criticado, com medo de ser julgado, né? Então, tudo aquilo que, de novo, voltamos, né? Que aquela criança percebeu e que muitas vezes, assim, não importa tanto se as situações foram ou não, né? Dessa forma, não importa tanto se realmente aquilo aconteceu, se a criança naquele momento foi sim rejeitada, mas o que importa é o que ficou, né? O sentimento que ficou. E aí lidar com isso, né? E aí quando você traz isso de poder ir ao encontro dessa criança, é como a gente, muitas vezes a gente trabalha, né? Com as pessoas que nos procuram. Então, encontrar essa criança e hoje dizer assim que hoje o único adulto que pode dar para ela o que ela precisa é a É gente a ser. gente Eu posso mesmo, dar né? para minha criança, você Aham. continua. Então, e aí ela também acalma, né? E aí a gente dá um lugar para ela e a gente reconhece que ela tá ali, que é real o que ela sente, o que ela sentiu, para que a gente possa então enfrentar a vida como um adulto, né? E não jogar a criança para a vida e aí ela fica perdida porque ela não sabe resolver nada, né? E acho que outra coisa que você falou interessante, assim, dos aprendizados, né? Quando você traz, assim, o que, que o adulto poderia contar para essa criança, as minhas vivências geraram aprendizados. Então, por mais que tiveram dificuldades, por mais que eu pude atuar na crença e eu me dou conta, e aí eu fico, nossa, aquela situação, como eu poderia ter feito diferente? Ok, hoje eu estou podendo me dar conta. Naquele momento eu não pude. Então, reconhecer que tiveram aprendizados que me levaram até esse momento de hoje e honrá-los, né? Então, É. honrar o caminho, né? E por outro lado, né, a gente está falando aqui o que que a gente acredita e eu acho que é importante a gente salientar o que que a gente pode acreditar, o que que a gente pode fazer diferente, né? No processo terapêutico eu acho isso muito bonito, muito interessante, porque assim, eu não diria que é mágico, né, mas é maravilhoso, vamos dizer assim, né, porque esse processo de transformação e de tomada de consciência ele traz uma questão que é muito satisfatória, né, para aquele adulto que busca, né, o buscador. E aí é muito bonito. Eu trabalho com um grupo de mulheres, né, e esse grupo a gente tem trabalhado bastante algumas coisas de acessar essas questões internas e tudo, né. E me veio uma cena que eu queria compartilhar, né, onde uma dessas mulheres olham, né, que eu faço uma viagem com elas, uma meditação e tudo, né, e depois a gente olha para um lugar onde elas olham para o que precisam, né. E aí algumas mulheres olham, né, para esse lugar e veem um outro corpo, ou veem um outro rosto, um outro jeito de se ver. Ou se não olha para esse lugar e vê, por exemplo, um tesouro, né? Que aí a gente traz, né? Qual que é o tesouro que você precisa encontrar que é seu, que está escondido, né? O que Então, que você pode se apropriar, né? Que é o seu. que que você precisa ser valorizada? Em que você precisa ser valorizada, né? Ou olha para aquele lugar e olha e fala assim, nossa, eu não preciso de nada disso aqui, né? Eu estou precisando de me sentir mais livre, né? Se ver vestida com outras roupas. Então, é mágico ver isso, porque já é o processo
delas, né? De estar trazendo, o inconsciente está trazendo que ela pode ter aquela mudança no corpo, que ela pode ter esse rosto diferente que ela tanto sonhou, né? Que a coisa não tá lá no Uhum. sonho mais. Porque a criança traz muita questão do sonho, né? Quando a gente é criança, né? Quais são os nossos desejos, né? Eu sou antiga já, né, Mariela? Então, assim, queria ser, as crianças da minha época queria ser Paquita da Xuxa, queria ter uma bota da Xuxa, eu queria descer na nave, né? Ou se não, Uhum. queria. Tem vários sonhos, né? E aí, quando a gente é adulto, os nossos sonhos, eles são trazidos por nós mesmos. Porque lá o sonho da criança é o pai que busca. Compra a bota da Xuxa, manda cartinha pra Xuxa, né? Etc e tal. Agora, quando a gente cresce, é nós que, né, que precisamos nos presentear. É nós que trazemos essas conquistas. É nós que vamos lá conseguindo dinheiro para fazer aquela viagem que a gente gostaria de fazer no final do ano, né? E assim, fazendo um link com a questão da crença, né? Para que a gente consiga alcançar, né, um sonho ou algo que às vezes a gente deseja e a gente peleja, peleja, peleja e não está conseguindo, que é porque tem alguma crença atuante, nós precisamos abrir mão de algo, identificar o ponto de renúncia, para que aí a gente possa dar o próximo passo, né? E assim, é muito lindo de ver também, né, esses processos quando a pessoa se dá conta disso, né? Então eu quero abrir. Esses dias eu fiz uma postagem, assim, que eu abro meu ponto de renúncia atual é abrir mão de ter o controle de tudo, porque isso é ilusão e a gente acha que tem, né? De tudo na vida e ficar em alerta. Então, assim, qual que é o seu ponto de renúncia, né? O que você precisa renunciar para poder soltar e aí dar o próximo passo? Porque às vezes a gente fica preso aqui, ó, né? E não anda. Tem uma imagem que para mim é bem significativa, que foi uma história verídica muito antiga de um escalador de montanhas, né? Na época da neve. Ele estava escalando a montanha e ele caiu, ele teve uma queda e ele conseguiu se agarrar num tronco. E ele ficou agarrado ali, só que estava muito frio e ele morreu congelado. E ele foi encontrado a 30 centímetros do chão, agarrado no tronco. Então, isso me arrepio cada vez que eu falo isso, porque às vezes a gente se agarra nesses troncos, né? Uhum. E a gente nem não tem coragem nem de olhar assim. O que será que é isso, né? Será que é o abismo? Será não? Será que é o meu próximo passo? Então, quais são os meus pontos de renúncia, né? Isso E aí, é uma realidade, você sabe, né? E o meu pai me ensinava muito isso, porque quando a gente estava no mar, e tem uma crença também que se você está no mar, você vai morrer afogado, né? Então, dependendo do lugar que você estiver. E às vezes você esperar a onda passar e tentar pôr o pé no chão, você alcança. Só que a gente desespera e vai tanto engolindo que água. e que a onda vai te levando e você vai deixando a onda te levar. Você não coloca, às vezes, se você tentar colocar o pé no chão, você alcança o chão, né? Você alcança o Legal. fundo. É, Então, às muito vezes a gente bom. precisa saber desses aprendizados, né, Mariela? A É, gente tem que lembrar disso também. muito bom. Eu acho que a gente vai se encaminhando para encerrar pelo horário que eu estou vendo aqui. Hum. Muito bom, assim, porque a gente abre muitos caminhos, né, de conversa. A gente poderia ficar aqui falando sobre vários deles. E eu comecei lá no início, né, enquanto a gente se organizava aqui, eu fui falei sobre o encontro que nós teremos. Então, pedi a todos que sigam o Instagram, saúde.onis, onis com Y. A gente tem produzido bastante conteúdo, né, nesse canal. E teremos um encontro presencial em Uberlândia agora, Dia 21 e 22. 22 de maio. Estão convidados. E, enfim, esse trabalho só está iniciando, é uma comunidade terapêutica com um propósito muito lindo. Então, gratidão para quem esteve conosco, né? E assim, aqui deixar o meu recado, né, para a gente ter coragem, né, que a gente possa criar coragem de enfrentamento de algumas coisas, de olhar para o que é bonito em nós, né, parar de esconder, né, o que a gente tem e poder buscar
ser um buscador diferente, né? Hoje a gente ouvia muito que quem buscava esse tipo de coisa, quem ia para terapia era doido, ou quem fazia yoga tinha que ser muito zen, né? Não se rotular mais, porque o que a ONU está proporcionando agora, né? É esse repensar sobre nós, como é que eu posso fazer essa busca do meu espiritual, como é que eu posso buscar equilibrar meu emocional com essa vida que tem aqui de fora, né? Como é que eu posso olhar para isso de uma forma mais saudável, para o meu corpo físico dar conta disso tudo que está aqui de fora me exigindo. Então, meu convite é esse, né? Obrigada, A Kátia Mariela, pelo falou, convite. obrigada, Eneide, Kátia, não estou vendo mais Obrigada. aqui, mas todo mundo que esteve com a Kátia, gente, Eneide. enfim, não vou falar o nome todo, mas assim, é isso, assim, a gente poder acho que o grande desafio, né, é justamente dar conta da realidade que a gente tem, né? Lançar a mão de todos esses aspectos, porque é muito fácil se isolar e ir lá para o monte meditar, sem a realidade, sem o dia a dia, sem o cotidiano, né? Então, estar conectados em verdade, fazendo o que a gente precisa fazer, né? Isso gera também muita satisfação, né? Como a gente fica melhor e menos cansado, como a gente perde menos energia quando a gente consegue estar presente no momento, no aqui e agora. Eu saí de uma aula maravilhosa, às 11 em ponto, entrei com você aqui às 11h10, agora meio-dia eu vou almoçar, levar as minhas filhas na escola, vou atender, você também tem sua rotina aí, que eu sei que hoje foi bem desafiador para você estar aqui comigo, né? Saúde na família. Então a gente conseguiu dar conta de tudo, por quê? Porque a gente está presente em cada momento. Então ficar Tá assim, ai integrado, né? meu Deus, eu tenho que fazer isso. Nossa, as meninas estão me esperando. Eu não vou conseguir nem conversar direito com você e vice-versa. Então, assim, é a realidade, né? A gente poder viver o dia a Sim, dia com verdade, com honestidade, sabendo que tem o melhor em mim, tem o pior em mim, eu não tenho todas as respostas e tá tudo certo, né? Eu escolho dar o meu melhor, mas tem horas que tá tudo ok, né? Se não der, tá tudo ok também, né? é isso mesmo. Então, obrigada a todos aí, um grande beijo, Obrigada, um bom Mari, pelo semana. convite. Obrigada. Obrigada a você. Bom final de semana. Beijo. Beijo.